Por falar em prefeito acompanhando o pré-candidato, o Alexandre Calil esteve em Capelinha. E lá foi participar, né, o ex-prefeito de Belo Horizonte, pré-candidato ao governo de Minas, de uma entrevista na TV Capelinha. Questionado por um entrevistador quanto a dívidas de Alexandre Calil em questões trabalhistas com as suas empresas de mais de 12 milhões de reais, aí ele perdeu o controle. Perdeu o controle e ameaçou até jogar o entrevistador pela janela. Vamos acompanhar como foi aí essa situação com o pré-candidato ao governo do estado de Minas Gerais, Alexandre Calil, na visita que fez à TV Capelinha. Acompanhe em áudio e em vídeo o que aconteceu. A minha vida pessoal tem que ser respeitada. Eu tenho 63 anos de idade. Estou tentando pagar minhas dívidas, sim. Devo igual a você aí que está me assistindo. Sempre devi. Agora, eu queria que você lesse aí uma matéria de corrupção, de CEMIG, de não fez coisa errada, que botou a mão em dinheiro público. Então não venha mexer com a vida de um homem honrado de 63 anos, não. Você não tem nem idade para isso, garoto. Você não tem nem idade para isso. Você não tem nem idade para isso, seu moleque. Você não tem nem. Eu devo mesmo. Eu devo mesmo. Eu fui um empresário, eu tenho 12 empresas, rapaz. Eu devo mesmo. Eu sou igual qualquer brasileiro. Esse país está quebrado. Esse país está quebrado. Eu não tenho vergonha de dever, não. Eu dei coisa em garantia. Mas o senhor acha que o país está quebrado? Não grite comigo, rapaz. Mas o senhor está gritando. Não grite comigo, que é um irresponsável molecote. Está querendo aparecer em cima de mim. Quem é você? Eu não sei nem seu nome, nunca te vi. Aliás, se esse moleque continuar aqui, tá certo? Você vai me desculpar, você senta ele aqui e entrevista esse banana, esse merdinha aqui. Só sabia que isso ia acontecer a mesma coisa com o Zema. O Zema saiu daqui corrido porque eu fiz uma pergunta pra ele. Corrido eu não saio, não. É mais fácil eu te jogar pela janela, ô moleque. O senhor pode corrido é o caralho, coração. Ô Cidinho, vamos trazer esse Eu te pego e te jogo pela janela. Quem corre é o Zema. O senhor tá à vontade pra senhor fazer isso. Eu sou magrinho, acho que eu consigo flutuar. Cidinho, vamos... Só um pouquinho. Me dá outro microfone. Você falou sobre a vida pessoal do Zema? Pai, eu tô entrevistando o senhor, não é o Zema. Quando ele estiver aqui, eu vou falar a mesma coisa. Eu não tô aqui pra defender político nenhum, não. Eu não tô com o microfone de mão aqui. Eu não tenho defesa pra nenhum, não. Então, molecote Aparício. Pois se o seu Zé Maria, ele tem 86 anos de idade... Você vai continuar, molecote? Molecote Aparício. Essa é a situação. O que o repórter fez foi simplesmente questionar uma notícia que é pública, e como o Alexandre Calil é uma pessoa pública, ele é ex-prefeito de Belo Horizonte e pré-candidato a governo do estado de Minas Gerais, o repórter questionou sobre as condenações, inclusive da própria revista Veja, que traz aqui, ó, condenado em mais de 40 processos trabalhistas, Calil não paga dívida. Tá na revista Veja. O candidato ao governo de Minas Gerais foi réu por não pagar salários, não recolher FGTS e se apropriar do INSS de seus funcionários. A maioria não recebeu um tostão. A matéria diz aqui, o senhor Jair Ferreira de Jesus trabalhou durante quase 2 décadas numa prestadora de serviços de Belo Horizonte em 2017 e depois de 19 meses sem receber o salário, foi demitido. Esse é um dos casos, né, de uma das denúncias de pessoas que não receberam aí os seus salários referentes a esta questão da empresa ou das empresas do Alexandre Calil. Agora, se o cara não quer que a vida dele seja vasculhada, que as notícias sejam públicas, ele, então, não deve concorrer a um cargo público. Infelizmente, o homem público, ele tem que estar sujeito a prestar conta de todas as coisas, inclusive das condenações. Isso foi trazido pela revista Veja. O repórter nada mais fez do que perguntar sobre esses mais de 40 processos trabalhistas que o Calil não pagou a dívida depois de ter sido condenado. E aí o ex-prefeito de Belo Horizonte vai lá e diz que vai jogar o repórter pela janela. Será que ele vai jogar o repórter da Veja também? Será que ele vai jogar os outros repórteres que publicaram dos outros jornais do país? Vai jogar todo mundo pela janela que questionar a respeito dessa situação?
Agora, eu não sei por que os políticos acham que a obrigação de quem faz entrevista, de repórter, de jornalista, é passar a mão em cabeça de político. Jornalista não tem que passar a mão em cabeça de político nenhum, não. Tem que questionar. Buscar as informações que possam ajudar o eleitor a conhecer cada um. E o pior, neste final de semana, não foi a única confusão arranjada aí pelo pré-candidato Alexandre Calil. A Aliança Brasileira de Associações e Grupos de Apoio às Pessoas com Doenças Raras emitiu uma nota de repúdio às declarações do pré-candidato ao governo de Minas, Alexandre Calil, contra o atual governador Romeu Zema do Novo. Em entrevista ao Flow Podcast, na quinta-feira, dia 2, Calil chamou o governador Romeu Zema de débil mental. Essa expressão escancara paradoxalmente as limitações de quem a profere e evidencia a importância da luta contra o desrespeito, o preconceito e a violência em forma de discurso, pontuou a entidade. Disse ainda que, além do contexto da fala, a expressão usada por Calil é atrasada, desrespeitosa e assume tons capacitistas. A aliança ressaltou que o ex-prefeito de Belo Horizonte é mais conhecido pelas declarações polêmicas, especialmente contra minorias, pedindo ainda respeito e retratação por este triste e revoltante comentário. Eis aqui a íntegra da nota que saiu dessa aliança que presta apoio às pessoas com doenças raras. O ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, se referiu ao governador Romeu Zema como débil mental em uma entrevista concedida ao Flow Podcast. Essa expressão escancara paradoxalmente as limitações de quem a profere e evidencia a importância da luta contra o desrespeito, o preconceito e a violência em forma de discurso. A ofensa empregada em um contexto de disputa política foi dita pelo ex-chefe do executivo de uma das maiores cidades do país, o que nos impele a agir de forma ainda mais veemente contra a legitimação do preconceito e do ódio. Para além do contexto da fala, a expressão utilizada pelo ex-prefeito é atrasada, desrespeitosa e assume tons capacitistas. Ela afronta as convenções criadas para proteger as pessoas com deficiência e não pode ser tolerada em hipótese alguma. Calil, infelizmente, é mais conhecido pelas suas declarações polêmicas, especialmente contra minorias, como ocorreu novamente durante a entrevista mencionada, onde ele usou um termo capacitista para ofender e agredir o seu oponente. As pessoas com deficiência merecem respeito, que o ex-prefeito se retrate por esse triste e revoltante comentário. Essa matéria foi publicada pela rádio Itatiaia de Belo Horizonte e a Itatiaia entrou em contato com a assessoria de Alexandre Calil e ainda aguarda um posicionamento sobre o caso. São os bastidores de uma política que começa quente e com ofensas lamentáveis, infelizmente, aqui também no âmbito do estado de Minas Gerais.